TCU aponta a falha do governo Lula que fortalece CV e PCC. A auditoria do TCU entre agosto de 24 e abril de 25 aponta que a baixa execução do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, o PFIF. O lance é o seguinte, cara. Porta de entrada, enquanto a gente não levar muito a sério o combate ao tráfico de drogas na América Latina. É justamente a sua extensa fronteira do governo federal tem contribuído para o fortalecimento de organizações criminosas como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, além de pulsionar a violência no país. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe que um dos maiores problemas do Brasil, a gente sabe que vem muita droga do Paraguai, vem muita droga da Colômbia, vem muita droga da Venezuela, que os caras estavam dizendo o seguinte, com a galera no países complicados. Quando eu fui com a gente tratar ideologia, a tratar a fronteira com ideologia, veio a cidade de Guaíra, que tinha um monte de invasão indígena, um dos problemas do Brasil, a gente acabou de reagir a uma fala do Lula, uma das coisas, e muitos produtos brasileiros saem pra lá, inclusive Hilux roubada, Paraná. Cara, os caras querem demarcar território indígena aqui na fronteira com o Paraguai. Sabe o que vai acontecer quando eles fizerem isso? O Brasil não cuida do território indígena como se fosse um território normal, um monte de merda. Vai ser basicamente uma grande... Porque se os Estados Unidos decidirem, de fato, tomar conta da Venezuela, invadir a Colômbia, ao território indígena, que é o problema que assola a nossa região. E o Brasil, por ser o maior território, a maior população, o maior PIB, a gente deveria tomar frente disso. A gente fala a mesma coisa, o Brasil nunca vai ser um país forte, fazendo uma analogia com o futebol. Enquanto a gente tiver um governo ideológico, esquece, nós não temos dinheiro pra fazer nada e vamos continuar sendo esse país de merda. Que aumenta pra tráfico de drogas. Se a gente não resolver o nosso problema, se a galera, eles vão vir pra cá pro Brasil. Valor de emenda, os Estados Unidos vão começar a resolver o problema deles, vai piorar o nosso problema. O motorista de aplicativo fazer uma manifestação na tarde dessa quarta-feira em frente ao Palácio Bandeirantes, sede do governo estadual na zona sul de São Paulo. O comboio de motociclistas bloqueou faixas da Marginal Pinheiros e um trecho da Ponte Cidade Jardim durante o trajeto seguindo em direção ao Palácio do Bandeirantes. Segundo o policiamento de trânsito, as manifestações concentram em torno da sede do governo. Não tem, ele não fala nada, só fala. Entre as reivindicações da categoria estão fim do curso obrigatório para entregadores, transparências dos algoritmos nas plataformas, isso a sua favor, tá? Pagamento integral das rotas agrupadas, isso eu sou contra, e taxa mínima de R$10 por corrida e R$2,50 por quilômetro. Motoboys passam por diferentes pontos da cidade durante a mobilização, incluindo regiões, tarará. Vocês vão fazer isso aí? Vocês vão conseguir mais direitos e vai estar tudo melhor? Eu tô avisando, vai dar ruim. Vai dar ruim isso daí. Sabe o que vai acontecer no fim do dia? Se encarecer demais, né? O preço de você pedir um lanche no iFood, as pessoas só não vão pedir. Você vai diminuir o mercado, é isso. Outra coisa também, sugestão, tá? Você vai protestar, cara? Não fica cortando giro, velho. Isso aí irrita as pessoas. Qualquer pessoa que não seja você cortando giro está irritado com o barulho que você está fazendo, né? Não faça isso, cara. Não faça isso. Congresso aprova aumento de vagas na Justiça Eleitoral. Impacto previsto é de R$109 milhões. Ao todo serão 794 cargos efetivos de comissão e funções comissionadas. TSE e tribunais regionais serão beneficiados. Pra que cuidar de fronteira? Que tá entrando droga do PCC e do Comando Vermelho, arma pra caramba. Vamos criar cargo no TSE. Sendo aprovado essa quarta-feira, o projeto de lei criar novos cargos na Justiça Eleitoral em todo o país. A proposta de iniciativa do TSE calcula o impacto de R$109 milhões. A votação foi simbólica e o texto segue para a sanção presidencial. O que é votação simbólica? Você sabe, né? Quando o presidente fala assim... Todos a favor permaneçam como se outro aprovado. E o projeto é aprovado. Como é que você faz pra isso não acontecer? Ou você antes articula com a galera, nós não vamos passar simbólico, ou se o presidente do Senado faz isso, você enquanto líder do partido, só líder pode fazer isso, você pega uma pela ordem, presidente. Gostaria de solicitar votação nominal, pra que as pessoas tenham que ir lá, pôr o nomezinho e votar. Aí pergunto, o senador Flávio Bolsonaro fez alguma coisa? O senador Sérgio Moro fez alguma coisa? O senador Girão fez alguma coisa? A senadora Damares Alves? Cadê todos esses senadores? Que se elegeram aqui, ó. Eu sou da direita, mano, anti-privilégio. Ó, vou te falar uma coisa. A luta mais difícil que existe é a luta contra privilégio de político e autoridades do poder judiciário. Porque ninguém quer se meter com esses caras. Todo mundo quer fingir que faz alguma coisa. Eu odeio privilégios. Eu odeio os gastos públicos. Só que na hora que vem, ninguém põe o seu na reta. Eu fui o único cara que fez isso. Quando eu estava na Assembleia, tudo que tinha pra fazer nesse sentido, eu ia lá fazer discurso, apontava o dedo, enchia o saco dos caras. Ninguém quer comprar essa briga. Principalmente senador. Porque o senador, pra ele chegar a poder disputar a eleição, ele tem que ser autoclero no partido. Pra ele ganhar, ele tem que ter ali, cara, um monte de alianças ao redor do estado, com um monte de prefeito, com um monte de vereador, com um monte de liderança local. Esse cara, ele chega lá no Senado, ele tem 8 anos de mandato. Você acha que ele vai arrumar briga com o pessoal do TSE, com o pessoal do Tribunal de Contas, com o pessoal de não sei o quê? Ele só finge que tá fazendo alguma coisa. Por isso que eu tô falando pra você, cara. Senado é um erro, tá? É um erro você ter mandato de 8 anos. Já começa por aí. Mais errado ainda são as pessoas que a gente vota pra estarem lá. O projeto prevê a abertura de 794 vagas entre cargos efetivos, cargos comissionados, funções, tarará. Pelo texto serão criados 232 cargos de analista judiciário, 242 cargos de técnico
técnico judiciário, além de 75 cargos em comissão e 245 funções. Sabe o que eu acho engraçado? Me manda isso aí no privado, parece que a gente tá reagindo a essa notícia toda semana? É isso aí. Porque eu lembro de já ter reagido a um monte de notícias, né? Sabe? A gente, abre cargo na Câmara, abre cargo no Senado. Porra, quantas pessoas precisa pra trabalhar lá, gente? É muito foda, cara. E não é que você tá repondo. Tipo, beleza, a pessoa aqui saiu do trabalho, outra se aposentou, outra morreu, outra... Beleza. Não. Você tá criando novos cargos, cara. Você vai criando passivos. Não vão aumentar o custo aí, dane-se. Depois você abre, cobra mais imposto e vai... É isso. É foda. Ministros se dividem e STF pode derrubar a ordem para prorrogar CPMI do INSS. Vamos lembrar, gente, o que aconteceu. Toda CPI... ela tem um prazo. Dado o prazo, você pode pedir a prorrogação. O ministro André Mendonça, relator do caso, ele automaticamente falou: estejam obrigados a prorrogar o prazo da CPMI. Nós precisamos continuar a investigar esse escândalo do INSS. E agora os outros ministros falam: não, deixa disso. Para com isso. A galera já tá esquecendo. Para com isso. O STF está dividido e os ministros podem votar nessa quinta-feira para derrubar a decisão de André Mendonça, que determinou a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS no Congresso. Mendonça reconheceu na segunda-feira a omissão deliberada de Davi Alcolumbre e determinou que o presidente do Senado prorrogue as atividades da comissão que avança sobre o caso Master. Você sabe muito bem que o presidente Davi Alcolumbre não quer a continuidade da CPMI do INSS, porque, sei lá, ele até falou: vamos, eu sou poderoso. Aí o André Mendonça foi numa palestra e falou: eu, antes de ser ministro, enfrentei gente muito poderosa, agora eu sou mais poderoso. Então é uma briga de egos. Enquanto você tem o Toffoli brigando com o governo, né, no caso ali do Banco Master, você tem, aqui na CPMI do INSS, o André Mendonça brigando com o Alcolumbre. E assim o Brasil vai sendo pautado pelos egos dos poderosos, não é mesmo? Mendonça reconheceu na segunda-feira a omissão deliberada de Davi Alcolumbre. Mendonça afirmou que não se trata de indevida invasão das competências do Congresso Nacional, mas autêntica e republicana função de fazer valer a vontade do Legislativo prevista na Constituição de promover investigações na República. Cuida-se, aliás, de um dos poucos direitos assegurados constitucionalmente à minoria parlamentar, o que reforça a necessidade de sua preservação sempre que ameaçado for por ações ou omissões capazes de inviabilizar o seu pleno exercício. O julgamento deve girar em torno da discussão sobre se a prorrogação de uma comissão parlamentar é uma garantia da minoria, como é a sua instalação, ou se uma atribuição do presidente do Congresso. E, novamente, a gente fez uma Constituição tão bosta, a nossa Constituição é tão ruim, o tempo todo ocorrem eventos em que você não sabe o que fazer e a STF simplesmente delibera e decide o futuro do Brasil. No caso do presidente do Senado ficar ali enrolando para prorrogar um prazo de uma CPMI, como que deve ser feito? Aí hoje o André Mendonça tá decidindo que tem que continuar, mas os outros ministros estão discordando. E aí o que se decidir hoje vai valer pelas próximas, sei lá, dezenas de anos, né? Nós vamos ficar as próximas décadas à mercê dessa decisão que hoje vai ser pautada pela briga de egos e poderes do Davi Alcolumbre e do André Mendonça. Então quem ganhar essa briga vai pautar as próximas décadas de como o Brasil vai entender isso. Mendonça acredita que a jurisprudência no STF é firme no sentido de que o tribunal pode determinar a criação e instalação de uma CPMI desde que preenchidos os requisitos e que o mesmo vale para a prorrogação de uma comissão. O regimento interno do Senado prevê que o prazo da comissão parlamentar de inquérito poderá ser prorrogado automaticamente a requerimento de um terço dos membros do Senado, comunicado à mesa por escrito, lido em plenário e publicado no Distrito Federal. Então, basicamente é o seguinte: o Senado diz, se um terço dos senadores quiserem aprovar a prorrogação, eles aprovam e a gente lê. E o STF tá falando: não, a jurisprudência diz que, cara, a minoria tem direito a isso. O intermínio do ministro, no entanto, não é compartilhado por todos os colegas. Uma água do tribunal avalia que o STF deve assegurar a garantia da minoria parlamentar, mas não em sua prorrogação caberia a avaliação voltou ao presidente da casa. Diante da possibilidade de sofrer revés, o colega ministro mudou sua ordem e levou a análise do caso ao plenário virtual para o plenário físico. Isso faz com que o julgamento seja realizado com debate em uma sessão televisionada que pode ser concluída em apenas um dia. E mais uma vez, tome-lhe protagonismo dos ministros Supremo e o homem do narizinho vai ficar ali torcendo, não é mesmo? Desce aí. E se ele ganhar, meu irmão, ele vai dar uma lição no André Mendonça. Fala: você acha que só porque você é ministro Supremo você é mais poderoso que eu? Não sabe que eu conheço aqui. É isso, tá? No final do dia é isso, tá bom? Penduricalhos. Tribunais terão que publicar o valor exato recebido por juízes. STF impõe transparência após aprovar tese de que unifica teto salarial e extingue pagamentos extras para magistratura e MP. Isso aqui é muito bom, né? Isso aí, inclusive, partiu do Dino, né? O Kim falou que tem uma jabuticaba aí na decisão dele. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União e dos Estados terão de publicar mensalmente o valor exato recebido por seus membros, de acordo com tese de repercussão geral do STF. Isso é uma boa notícia, tá? A decisão foi publicada essa quinta-feira, após julgamento que fixou limites para chamados penduricalhos pagos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Esses adicionais possam ser excedidos a 35% do teto constitucional, hoje em R$46 mil. O valor apresentado deverá abranger tudo que compõe o rendimento, incluindo o salário base e todas as parcelas de caráter indenizatório e auxílios. Desce aí. A publicação deverá ser feita nos sites oficiais das instituições do Sistema de Justiça e de Controle do Estado e não poderá apresentar apenas um valor global. Isso é muito bom, tá? Não pode mais, ele tirou X. Não. Ele tirou tanto de salário, mas tanto de verba indenizatória, mas tanto de auxílio isso, auxílio aquilo, férias acumuladas, blá. Não vai estar mais só no Lerite, vai estar agora em todos os lugares, no site oficial. O órgão terá de especificar quanto do total corresponde a cada benefício. Caso haja divergência entre os valores publicados e os efetivamente pagos, as instituições poderão ser responsabilizadas. Hoje, todos os órgãos públicos já são obrigados a divulgar a remuneração de servidores pela lei de acesso à informação. Dessa forma, a decisão tem como intuito dar mais transparência à relação dos valores recebidas pelos membros do Judiciário, né? E do CNMP. Isso é muito bom, cara. Isso realmente é muito bom. Aí eu vou te falar uma coisa. Na prática, isso vai fazer alguma diferença?
diferença? Não, porque as pessoas não vão nem olhar. Quem olha isso geralmente é jornalista, os jornalistas já vão atrás, eles já sabem discriminar uma coisa da outra, eles já dão as matérias, as pessoas continuam votando em caras que estão submetidos ao poder judiciário. É isso. Você vai saber quanto o juiz ganha, você vai achar que é um absurdo, você vai exigir que alguém mude isso, só que você vai votar em alguém que te engana e você vai continuar acreditando nesse cara, que é o que acontece historicamente no Brasil. Por tal transparência faz com que a gente consiga ver, inclusive, gasto de vereador, gasto de deputado, que é um absurdo. E essas pessoas continuam gastando muito e se reelegendo. Então, eu vou dizer pra você, acho que a notícia é boa, mas isso não é solução pra nada, tá? Porque no fim do dia, a matéria-prima, chamada voto, está na mão de pessoas muito burras e desinteressadas por esse tipo de assunto. Não gostou? Eu também não, mas é a verdade, não é mesmo?